Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso Python Essencial. Eu sou Ricardo Marocchi, o professor de programação desde 2003 e autor do livro que leva o mesmo nome dessa série, Python Essencial, cujo link está aqui na descrição deste vídeo. Quero pedir para que você clique logo no like para não se esquecer, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser informado sempre que eu publicar novos vídeos por aqui. Essa é a única contrapartida que te peço para que eu consiga manter esse trabalho. Na aula anterior, vimos como utilizar funções nativas do tipo string para manipular textos. Nessa aula, complementaremos a aula anterior estudando as expressões regulares e como elas podem nos ajudar nessa questão. Eu vou novamente usar o Google Colab, mas você pode usar qualquer um dos ambientes Python que eu ensinei a configurar nas aulas iniciais desse curso. Portanto, vamos ao conteúdo. As expressões regulares são padrões usados para encontrar correspondências dentro de textos. Imagine que você tem um grande texto e precise encontrar todas as instâncias de textos em um formato específico, como endereços de e-mail, número de telefone ou datas. As expressões regulares tornam isso não só possível, mas também rápido e eficiente. Os componentes básicos de uma expressão regular incluem caracteres literais, como letras e números, e metacaracteres, que têm significados especiais, como o ponto, que corresponde a qualquer caractere na posição em que ele aparece, ou o asterisco, que indica um quantificador de repetição. Vamos ver isso em ação. A linguagem Python oferece um módulo integrado chamado RE, específico para se trabalhar com expressões regulares. Esse módulo fornece funções para encontrar a primeira correspondência de um padrão, para verificar se um texto corresponde a um padrão desde o início e para encontrar todas as correspondências de um padrão específico no texto. Vamos ver alguns exemplos práticos. Primeiro, imagine que você queira encontrar todos os endereços de e-mail em um texto qualquer. Vamos ver um exemplo. Eu vou criar um novo bloco aqui no Colab e vou colar o código pronto. Nesse código, primeiramente, importamos o módulo RE e definimos um texto com 3 endereços de e-mail na variável texto. Em seguida, criamos uma variável chamada padrão e-mail que armazena uma expressão regular para identificar os e-mails. Não se preocupe em compreender esse padrão agora. Veremos isso daqui a pouco. Na linha seguinte, a função re.findAll é usada para encontrar trechos no texto que obedeçam a esse padrão, retornando uma lista com os valores encontrados. Por fim, imprimimos cada e-mail encontrado. Vamos executar. Eu vou clicar aqui e aí está. Os 3 endereços de e-mail do texto foram extraídos e mostrados. Agora, digamos que você queira validar o formato de números de telefone. Nesse caso, podemos usar outra função do módulo RE, que é a função match. Essa função verifica se um texto corresponde a um determinado padrão. Vamos ao exemplo. Eu vou criar aqui um novo bloco de código e vou colar o código pronto. Esse código usa uma expressão regular para validar um número de telefone. Ele importa o módulo RE, define um número de telefone e uma expressão regular que corresponde ao formato abre parênteses, 2 dígitos, fecha parênteses, um espaço, que é opcional, seguido por 5 dígitos, hífen e 4 dígitos. Por fim, utilizamos re.match para verificar se o número fornecido atende ao padrão. Se sim, informamos que o número é válido, caso contrário, que é inválido. Vamos rodar para vermos o resultado. Eu vou clicar aqui e aí está, o número é válido. Vamos colocar uma letra aqui no DDD. Eu vou colocar um A aqui e vamos rodar novamente. Veja que agora o número não é mais reconhecido como válido. Vamos voltar com o número. Pronto. E agora vamos remover o espaço depois dos parênteses. Pronto. Eu vou rodar novamente e veja que o número continua sendo válido, porque o padrão define que esse espaço depois do código de área é opcional. Continuando, quando usamos a flag re.ignoreCase nas funções do módulo RE, definimos que a busca não faça diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Isso é bastante útil quando estamos procurando por alguma coisa em um texto sem saber como está a capitalização desse texto. Vamos ver um exemplo. Eu vou criar mais um bloco de código aqui e vou colar o código pronto. Nesse exemplo, estamos buscando a palavra Python, não importando se ela está escrita com letra maiúscula ou minúscula. Nesse caso, usamos a flag re.ignoreCase, que faz com que a busca não se preocupe com a capitalização. Assim, o código encontra a palavra com qualquer capitalização. Vamos executar. Eu vou clicar aqui e aí está. Foram encontradas 3 ocorrências da palavra Python, cada uma escrita com uma capitalização diferente. Vamos agora a um exemplo um pouco mais elaborado. Eu quero extrair datas de um texto, porém eu vou usar grupos de captura representados por parênteses,
para não só encontrar as datas, mas também manipular os componentes individualmente, como separar dia, mês e ano. Vamos ao código. Eu vou criar aqui um novo bloco e vou colar o código pronto. Nesse código, cada sequência de dígitos está entre parênteses, formando grupos de captura para o dia, mês e ano, respectivamente. A função re.findAll retorna uma lista de tuplas, onde cada tupla contém os grupos capturados, dia, mês e ano, de cada correspondência encontrada. O código, então, percorre essa lista e mostra cada componente das datas encontradas. Vamos rodar. Eu vou clicar aqui e aí está. As 3 datas e seus componentes foram extraídas e mostradas corretamente. Para concluir essa aula, vamos ver alguns exemplos de construções de expressões regulares. Se você tem o livro Python Essencial, cujo link está aqui na descrição do vídeo, existe uma seção inteira, muito bem estruturada, mostrando todos os elementos que podem compor uma expressão regular. Eu vou abranger alguns desses elementos nos exemplos a seguir. Vamos lá. Eu vou criar um novo bloco de código e vou colar o código pronto. Nesse exemplo, utilizamos a biblioteca RE para verificar se alguns valores seguem um padrão específico que, inicialmente, é qualquer caractere seguido de um dígito. Na variável padrão, o ponto significa que nessa posição podemos ter qualquer caractere, e o _D, em minúscula, quer dizer que nessa posição temos que ter um dígito. Agora temos a definição de 4 variáveis com valores diferentes. Valor 1 tem uma letra e um dígito, valor 2 tem 2 dígitos, valor 3 tem um dígito e uma letra, e valor 4 tem 2 letras, um espaço e 2 dígitos. Agora vem os testes. Em cada print, eu mostro o valor, o padrão e se esse valor corresponde ou não ao padrão em questão. Quando não há correspondência, o resultado da função match é none, assim como da função search. Por isso, o teste isNotKnown, que tem em cada print, só vai dar verdadeiro quando o valor for correspondente ao padrão. No caso do match, o valor tem que iniciar com o padrão em questão. No caso do search, que está presente no último print, o texto tem que conter o padrão em qualquer posição. Vamos rodar para vermos o resultado. Eu vou clicar aqui. Aí está. Veja que 7A não é correspondente ao padrão, porque o segundo caractere não é um dígito. Veja também que AB espaço 55 também não corresponde, porque não inicia com 2 dígitos, mas sim com 2 letras. Isso acontece no penúltimo teste. Já o último teste deu verdadeiro, porque o search verifica se o valor contém 2 dígitos. E nesse caso, AB espaço 55 contém 2 dígitos, que é o valor 55. Agora eu vou adicionar aqui um exemplo com vários padrões para estudarmos sua construção. Vamos lá. Eu vou criar aqui um novo bloco de código e vou colar o código pronto. Veja que é um código bastante extenso, vou subir aqui um pouco. Pronto. Vamos ver cada um dos padrões. Nesse primeiro padrão, nós temos aqui um ponto contra barra D, que equivale ao exemplo anterior. No lugar do ponto pode ser qualquer caractere e no lugar do contra barra D deve ser um dígito. No padrão 2, nós temos um ponto literal e um dígito. Isso quer dizer que o usuário tem que digitar um ponto seguido por um dígito para que haja correspondência. No terceiro padrão, a expressão regular diz que o valor deve ter o valor 1 ou uma. Portanto, o símbolo de barra vertical representa o ou, e os colchetes criam um conjunto de possíveis valores. No padrão 4, temos uma expressão regular que indica 2 dígitos. Portanto, isso que vem entre chaves é um quantificador, nesse caso um quantificador exato, indicando que aqui tem que ter 2 dígitos. No padrão 5, temos novamente aqui o _D para indicar que é um dígito e um quantificador, indicando que tem que ter pelo menos um dígito. O que indica o pelo menos é a vírgula. Se eu tivesse colocado aqui somente 1, seria exatamente um dígito. Como eu coloquei 1, é pelo menos um dígito. Agora, aqui no padrão 6, que estava 5 e eu corrigi, nós temos aqui o _D e o quantificador 2,4, o que quer dizer que, para que haja correspondência, tem que ter aqui de 2 a 4 dígitos. Agora, veja o padrão 7. Ele tem um símbolo informando que deve começar com um dígito, que é o circunflexo, e o símbolo de cifrão no final, indicando que deve terminar com um dígito. Observe que no meio tem um espaço representado pelo _S e a interrogação indicando que esse espaço é opcional. Portanto, aqui nós temos exatamente um dígito, um espaço opcional e outro dígito, ou seja, apenas uma ocorrência desse padrão. Já aqui no padrão 8, que é bastante semelhante ao anterior,
nós podemos ter 0 ou mais ocorrências desse padrão aqui. Isso é garantido porque eu envolvi o padrão com parênteses e coloquei um quantificador asterisco. O asterisco quer dizer que eu posso ter 0 ou várias ocorrências desse padrão que está entre parênteses. No padrão 9, nós temos aqui um contrabarra W, que representa um caractere alfanumérico, e um contrabarra D asterisco, que representa 0 ou vários dígitos. No padrão 10, que é a nossa última expressão regular, nós temos aqui o contrabarra D, indicando um dígito, e contrabarra W, que indica um caractere alfanumérico, que pode ser de 0 a 9, de A a Z minúscula ou maiúscula, e o caractere de sublinhado. Esse mais quer dizer que eu preciso ter pelo menos um caractere alfanumérico ou vários. Então, o mais é um quantificador que significa um ou vários. Descendo aqui um pouco o código, eu tenho aqui um valor, um padrão que recebe um dos 10 padrões e um teste. Ok, para ensinar tudo sobre expressões regulares, seria necessário uma aula bem extensa e dedicada exclusivamente a esse assunto. E esse não é o propósito aqui. Porém, com essas noções básicas que vimos nesse momento, já dá para resolver muitos problemas interessantes e pelo menos entender o que está acontecendo quando você se deparar com uma expressão regular. Aconselho que você faça esse exemplo e teste os diferentes padrões com diferentes valores. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo e que não tenha se esquecido de deixar um like e de se inscrever no canal. Isso é fundamental para que eu continue provendo recursos gratuitos e de qualidade para você. Se quiser adquirir o livro Python Essencial a um preço simbólico, o link está aí na descrição. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e até breve.